Eu lembro quando o meu padrasto faleceu, e foi muito chocante, assim, porque foi a primeira pessoa próxima mesmo que eu vi que a falecer, assim. Próxima de dentro de casa, sabe? Porque eu morava com ele, sabe? E aí eu me recordo que é muito comum a gente ir em velórios, né? Aí alguém não vai. Aí a pessoa pergunta, fala assim, e aí, cadê fulano? Ah, ele não quis, porque ele não quis ver, ele quis guardar a lembrança as memórias boa. dele vivo e tudo. E aí eu comecei a flertar com esse pensamento, porque foi muito traumatizante pra mim, sabe? A morte do meu padrasto. E aí eu tava lá no velório pensando, quer saber, eu acho que eu não vou vir de novo mais, sabe? Quando tiver de novo, eu vou ficar pra guardar a boa lembrança, que não sei o quê. Com o tempo, e Deus foi muito bom comigo, sabe? Eu mesmo fui refletindo sobre esse pensamento. Falei, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque a vida não vai deixar de ser assim porque eu me sinto ofendido com ela. As pessoas vão morrer, saca? E eu preciso, do mesmo jeito que... E é isso que é o tchan da coisa. Do mesmo jeito que eu encarei os momentos bons que eu tive com o meu padrasto, sabe? Como lembrança, eu também tenho a memória do velório dele. E ela faz parte de todas essas memórias. E essa é a forma saudável de se lidar com a vida. Encarando todas as etapas dela como elas de fato são, sabe? E tendo todas essas memórias completas, sabe? Então, a gente é a galera que não pode traumatizar, sabe? Eu não posso sentir traumas, eu não posso... E aí a gente fica tendo uma geração cada vez mais frágil, fraca, né? Exato. E aí o pessoal vira e fala assim, o geração Z geralmente reclama, né? Esse pessoal aí, millennial, fica falando que a gente é geração fraca, geração fraca. Não. Isso é um fato. E ainda te digo mais, a geração próxima depois de vocês vai ser mais fraca que vocês. Porque a tendência é só ir piorando, saca? E sabe o que é um... Não precisa fazer pesquisa, não precisa ir atrás. Só terminando o que eu falei. Nós fomos a geração mais fraca um tempo. Eu ia falar isso, eu ia falar assim, nós fomos eles não só são fracos, eles são... mais do que fraca, fraca é a nossa. Nós fomos uma geração fraca. Nossos pais olhavam pra gente e falavam assim, esses moleque leite com pera, só fica no videogame. Não, mas uns que pensa, só um raciocínio bem de boa. Pensa uns 15 anos atrás. Você lembra quantas pessoas você conhecia que passava pelo processo de depressão? Ou que tinha alguma síndrome do pânico, alguma coisa? Você conhecia? Nossa, sei lá, talvez uma ou outra pessoa. Outra pessoa. Era muito difícil. Hoje a gente conta, assim, várias pessoas que passam por esse processo, né? Claro, é uma questão de saúde, tem vários aspectos, né? Não é pra julgar, mas, assim, tem muitas pessoas que sofrem isso que, infelizmente, tem uma fragilidade espiritual, uma fragilidade na construção da sua personalidade. E isso, infelizmente, a gente falando com um psiquiatra esses dias atrás, muitas crianças vão ao consultório porque elas perdem o sentido, perdem o ânimo, perdem... Nem aprende, né? O que é um sentido, né? Já nasce sem sentido. Isso me leva a pensar que talvez a depressão não seja o sofrimento, mas seja a imaturidade para lidar com ela. Ela é ela é uma doença, tá? Ela é uma doença, não é frescura. Não é frescura, é uma doença, entendeu? Mas ela é uma doença causada porque nós não aprendemos a lidar com a morte. Ou com o sofrimento. Um dos motivos, total, né? Com qualquer sofrimento, entendeu? Então, como nós não sabemos lidar com ele, isso gera uma doença em nós, saca? Por quê? Porque nós temos a crise pedagógica que a gente vê de pais e filhos. Os pais não ensinam os filhos a sofrerem mais. Eles não podem mais cair. Eles não podem mais, sabe? Eu diria além, né? Aquele negócio, né? Aquele negócio do... A criança cai, né? A criança cai e aí, pra criança não chorar, a gente fala, pulou. Não, irmão. Caiu mesmo. Caiu, velho. Você caiu, sabe? E isso é pedagógico pra criança lidar que, tipo assim, ela caiu, mano. Doeu, machucou, fez parte da vida, sabe? Não que você tenha que fazer um escândalo maior que o da criança. Você tem que ter maturidade também pra lidar com isso. Mas não fakear o negócio, sabe? Você caiu, machucou, ralou, doeu, sabe? E é isso, mano. Faz parte do processo. Levanta e bora de novo. Entende? Então a gente tá acostumado sempre a tentar essa proteção exacerbada, sabe? Que impede as pessoas de progredirem, sabe? Não, e tem uma frase assim que é clichê, né? Que fala assim, a vida ensina, né? Já viu as pessoas? Não, a vida ensina. O que é a vida ensinar? É a pessoa enfrentar aquele sofrimento que vai acontecer. Uma hora ou outra vai chegar e a pessoa vai aprender. E o sofrimento, ele é extremamente pedagógico. Extremamente. Porque se você parar pra pensar,
Quando você tá numa tranquilidade de vida, quando tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, você desfruta daquele momento. Você não aprende com aquilo, você desfruta. Agora, se você passa por um momento difícil, uma luta, uma dificuldade, uma perda, aquilo, se você não se revolta por completo e você sabe lidar com maturidade, você aprende com aquele sofrimento, você cresce com aquele sofrimento, você usa aquilo a seu favor. Então, o sofrimento, ele é algo intrínseco à nossa realidade. Não dá pra gente viver sem o sofrimento. A gente precisa encarar ele de frente e pensar, poxa, o que isso tá me ensinando? O que isso tá trazendo de bom pra mim? Do mesmo jeito que viver 24 horas por dia triste não é saudável, viver 24 horas por dia feliz também não é. Sabe? Nós não nascemos pra viver 24 horas com o mesmo sentimento. Sempre felizes, sempre, sabe? Não, isso não tá certo. Inclusive, aquela pessoa que tá sempre feliz, né? Eu costumo me perguntar assim, o que essa pessoa tá escondendo pra deixar o meu dia melhor? Porque eu, sinceramente, eu sou muito cético com pessoas que são 24 horas por dia o tempo todo. Eu acho que elas são muito generosas, sabe? Que elas colocam um sorriso no rosto pra melhorar o nosso dia, sabe? Mas não que de fato elas estão sendo felizes o tempo todo, porque ninguém não faz sentido isso acontecer, sabe? Então, pros dois lados, né, temperança. Ficar 100% triste é errado, mas ficar 100% feliz também. Então, buscar isso também é algo errado, sabe? Não é algo saudável, a gente tem que aprender a lidar com... A vida de Cristo era cheia desses exemplos, desses momentos. Se a gente for pegar o momento da agonia de Cristo, foi um momento de agonia. Jesus chegou a pedir, acaba esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Aí o próprio Cristo falou, vai precisar mesmo desse negócio? Aí, pai, afasta de mim esse cálice aqui. Acho que não precisa, né? Acho que cala-se, né? Então, você acha que não precisa, chega, né? Esses momentos aí não tem brilho, não é bonito, não é legal, não tem alegria ali, não é uma coisa agradável. Mas... já que é pra ser assim, seja feita a sua vontade. Foi o que Jesus fez. Falou, opa, é pra passar por isso daqui também? Precisa disso? Precisa. Então vamos lá, vamos enfrentar e vamos viver bem. E aí a gente aprende, contempla esse mistério e tal, do próprio sofrimento de Cristo na agonia. Então esses momentos, eles fazem parte, servem pro nosso crescimento. Isso daqui, esse momento da agonia, talvez tenha sido o momento que Jesus mais sofreu, né? Serviu como uma preparação lá na cruz. Na cruz, Cristo estava lá do alto da cruz, braços abertos, tal, sinal de amor, mas rejeitado por todos, não tinha brilho nenhum, tal, e ficou só esperando o tempo passar, esperando a morte chegar. Então, aquele tempo do sofrimento ali foi bom até para Cristo na cruz. É sempre assim, sempre tem um propósito maior do que a gente faz. Deus tira proveito de tudo o que acontece na nossa vida. Então, onde eu estou querendo chegar? Na nossa vida, os pequenos sofrimentos que a gente passa e que às vezes a gente fala, ai meu Deus, que sofrimento, fica aquela lamentação e tal. Isso vai fazer sentido lá na frente, isso vai fazer sentido pra caramba lá na frente. Essa perda dessa pessoa aqui e tal. Se a gente souber tirar proveito, até isso vai ser um grande aprendizado para nós. Assim, a gente vai crescer muito com isso. Se não, assim, um crescimento tal, tão visível, mas aquilo vai fazer bem. Em algum momento aquilo vai fazer sentido. Em algum momento a gente vai olhar para trás e falar, faz todo sentido. O que você falou, a completude da convivência com a pessoa que se foi. O momento da dor, da despedida, também é o que fecha tudo ali. Fala, acompanhei essa pessoa em todos os momentos. Então, assim, tava feliz na alegria, mas no momento que ela se foi, eu tava lá também. E isso já começa a fazer mais sentido. E a maturidade espiritual, ela passa pelo processo de... no momento do velório, você olhar para aquela pessoa, lembrar dos momentos bons e aí você tem duas formas de lidar, né? Por que Deus tirou essa pessoa de mim? Você se sente injustiçado porque você acha que aquela pessoa lhe pertence. A reflexão verdadeira sobre a morte é você chegar diante de um caixão e pensar, ela nunca foi minha. Então eu aproveitei enquanto eu pude, mas ela nunca foi minha. Deus tirou porque era dele. É mais o contrário, né? Que privilégio que eu pude aproveitar com essa pessoa, que eu pude Exato, com e ela essa pessoa que tá ali não é minha, saca? Por isso que ela me foi tirada, porque ela não me pertencia. E aí você começa a perceber que não é só ela. Nada na vida te pertence. Sabe? Então percebe a mudança de vida e a maturidade que vai acontecendo quando você vai encarando a morte do jeito certo? Ela muda a forma como você... sabe? E eu acho que também essa questão do desapego, né? A gente tem uma tendência muito forte a se apegar às coisas terrenas, a pegar as pessoas, a pegar as minhas vontades, aquilo que eu quero que seja feito, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, conforme a gente vai desapegando, realmente acreditando que a nossa vida... Se você for parar pra pensar, você não manda 10% das coisas que acontecem na sua vida. Foi generosa ainda. Né? É menos, né? É que porque ela é esposa, né? Se ela fosse marido, ela ia saber...
É que ela tem 2 vidas, né? Ela pega 5 de cada, né? Mas isso fica de dica pras esposas, porque Não abra mão do seu 5%. vocês cortaram a dele de raciocínio. É pra isso que a gente tá aqui, Ô, né? Bundes, é assim mesmo, Bundes? Eu nem sabia que eu nem cheguei a ver os meus 5 inteiros. Eu tô descobrindo agora. Eu já- Pô, eu tenho direito. Tava tudo fora de controle aqui. A filha tá aqui. Não. Tá, mas voltando, né, aos meus 10%. Quando você coloca isso realmente nas mãos de Deus, que é Ele que realmente é dono das coisas, a vida fica mais leve, você desapega e você desapega até mesmo da questão da própria vida, né? Da vida do outro, desse desapego. Porque vocês podem perceber, quanto mais apegado você é, independente ao que seja, mais você sofre. Porque você acha que aquilo depende de você, você que tem que organizar, você tem que fazer aquilo. Não depende de você, depende de Deus. Até certo ponto, você faz ali o que tem que ser feito. Depois, não tem que ser feito. Então, assim, esse próprio desapego, eu acho que até isso é uma das grandes lições. Grandes santos foram desapegados, né? Eu acho que, se eu não me arrisco a dizer, todos, né?